Você está no meio de uma floresta onde o sol quase não toca o chão. A chuva cai fina, mas não limpa nada. Só transforma sangue em barro. Você ouve metal batendo em metal, cavalos gritando, homens tentando respirar dentro de armaduras encharcadas. E no centro desse caos existe uma coisa que não deveria importar tanto, um pedaço de metal no alto de uma haste, brilhando entre as árvores como um olho aberto. Só que, para aquele exército, aquilo não era decoração. Aquilo era prova de que eles ainda existiam. Agora imagina a cena. Você está cercado. Não sabe de onde vem o próximo ataque. O inimigo conhece cada tronco, cada curva, cada sombra. Seus companheiros caem ao seu lado, a formação se quebra, as ordens se perdem no vento. E mesmo assim alguém grita uma frase que parece loucura: não deixem o estandarte cair. Não é sobre vencer. É sobre não desaparecer. Hoje você vai entender por que um exército inteiro preferia morrer a abandonar seu símbolo mais sagrado. Você vai descobrir como uma peça no alto de uma lança podia valer mais que ouro, território e a própria vida de um comandante. E quando a história revelar o que aconteceu com esse estandarte perdido numa floresta, talvez você entenda algo desconfortável. Às vezes, uma tropa não luta apenas pelo império que serve. Ela luta para não ser apagada da memória. Durante séculos, Roma olhou para o mundo como quem olha para uma porta já destrancada. Suas estradas cortavam montanhas, seus navios atravessavam mares, muralhas nasciam onde antes havia aldeias inimigas. Para muita gente, Roma parecia inevitável. Um monstro de pedra, disciplina e ambição, caminhando sem pedir licença. Mas todo monstro tem um ponto fraco. E o ponto fraco de Roma não ficava no peito de seus generais. Ficava no alto de suas fileiras. A águia. Cada legião carregava a sua. Não era uma bandeira como você imagina hoje, tremulando bonita no vento. Era um estandarte pesado, com uma águia de metal erguida acima dos soldados. Ela não servia para enfeitar desfile. Servia para dizer: esta legião está viva. Enquanto a águia estiver de pé, a legião respira. Enquanto alguém a carregar, aqueles homens ainda são uma só coisa. Esse soldado era chamado de Aquilifir. Ele não carregava só metal. Carregava a honra de milhares de homens. Carregava anos de marcha, juramentos, punições, vitórias, derrotas, nomes gravados dentro da memória coletiva. Se ele caísse, alguém precisava pegar a águia imediatamente. Se a águia fosse tomada, não era apenas uma perda militar. Era uma humilhação espiritual. Roma podia perder soldados. Podia perder cavalos. Podia perder armas, dinheiro, até cidades. Mas perder uma águia era diferente. Era como se o inimigo arrancasse a alma da legião e levantasse na frente de todos. E foi exatamente isso que aconteceu. No ano 9 d.C., 3 legiões romanas entraram numa região de florestas densas, pântanos escondidos e caminhos estreitos ao norte do império. Elas estavam sob o comando de Públio Quintílio Varo, um homem que acreditava estar administrando uma província já domada. Para ele, aquela terra era difícil, sim, mas não impossível. Os romanos já tinham vencido lugares piores. Só que havia um homem andando ao lado deles que entendia Roma por dentro. Armínio. Ele conhecia os costumes romanos. Conhecia a disciplina romana. Conhecia o orgulho romano. E, pior ainda, conhecia a arrogância romana. Tinha servido como aliado, aprendido a língua, observado as falhas, os horários, as reações. Armínio não precisava vencer Roma no campo ideal de Roma. Ele só precisava levar Roma para um lugar onde Roma deixasse de ser Roma. Então veio a armadilha. As legiões caminharam por trilhas apertadas, esticadas como uma serpente entre árvores molhadas. A coluna era longa demais. A comunicação era fraca demais. A floresta engolia o som. Os escudos batiam nos galhos. As rodas atolavam. A chuva entrava por baixo da roupa e fazia cada passo parecer uma pequena condenação. E então a mata se abriu em gritos. Não foi uma batalha limpa. Não foi aquele choque glorioso que pintores adoram inventar depois, com linhas perfeitas e coragem iluminada.
Foi emboscada. Foi confusão. Foi medo batendo antes da lâmina. Guerreiros surgiam dos lados, atacavam, desapareciam, voltavam de outro ponto. Os romanos tentavam formar, mas o terreno os quebrava. Tentavam avançar, mas a lama prendia. Tentavam entender de onde vinha o golpe, mas a floresta parecia estar lutando junto. Você precisa imaginar o terror de um legionário naquela hora. Ele passou a vida acreditando que a ordem salva, que a formação salva, que obedecer salva. E de repente nada disso funciona. O homem à sua esquerda some. O da direita tropeça. O centurião grita, mas a voz se perde. O inimigo não dá o presente de aparecer inteiro. Ele vem em pedaços. Um vulto. Uma lança. Um grito atrás de você. E no meio disso, a águia ainda precisa ficar de pé. Porque se ela cai, a notícia corre mais rápido que o sangue. A legião está quebrando. Os romanos tentaram se reagrupar. Tentaram abrir caminho. Tentaram transformar a floresta num campo de batalha, mas a floresta se recusava. Cada metro custava caro. Cada noite era pior que o dia. E os homens que ainda respiravam sabiam que estavam longe de casa, longe de ajuda, longe de qualquer coisa que se parecesse com salvação. E foi nesse ponto que o inimigo percebeu que não precisava apenas matar romanos. Ele precisava tomar aquilo que fazia os romanos continuarem se chamando de romanos. Tomar a águia era mais do que capturar um troféu. Era enfiar a mão dentro do peito de Roma e puxar para fora aquilo que ela fingia ser invencível. Quando as legiões começaram a cair, os estandartes viraram alvos vivos. Pensa no Aquilifer. Ele não podia se esconder. Não podia largar a haste para correr mais rápido. Era o ponto mais visível da unidade. O homem que todos procuravam quando a ordem desmoronava. E também o homem que o inimigo caçava, porque derrubar a águia era derrubar a alma da legião. Armínio sabia disso. Se aquele símbolo caísse, o golpe entraria na mente antes de entrar no corpo. Um soldado pode lutar ferido, sem comandante, perdido na mata. Mas quando ele vê o símbolo da sua legião no chão, alguma coisa dentro dele entende que o mundo acabou antes da morte chegar. A floresta de Teutoburgo virou um moedor de esperança. Primeiro triturou a confiança. Depois a direção. Depois a disciplina. No fim, sobrou só instinto, pequeno demais para carregar um império nas costas. Varo percebeu tarde demais. Roma não tinha entrado numa batalha. Tinha entrado numa garganta. E a garganta estava fechando. Diante da destruição completa, Varo tirou a própria vida. As legiões 17, 18 e 19 foram destruídas de um jeito tão profundo que Roma nunca mais usou esses números. Parece detalhe burocrático, mas não é. É memória com medo. Mas o pior ainda não era a morte dos homens. Era o desaparecimento das águias. 3 estandartes sagrados caíram nas mãos dos inimigos. 3 símbolos de Roma foram arrancados da lama e levados para dentro da floresta como prova de que o impossível tinha acontecido. Para os romanos, aquilo era uma ferida aberta. Não uma derrota comum. Uma vergonha respirando. Agora imagina a notícia chegando em Roma. Não chega como trovão. Chega como veneno. 3 legiões perdidas. O governador morto. A fronteira em chamas. As águias capturadas. E então a cidade entende. O império tinha limites. Augusto recebeu uma rachadura no mito que Roma contava sobre si mesma. Roma estava acostumada a punir o mundo, não a ser punida por ele. E a ausência das águias tornou tudo pior. Porque uma derrota pode ser enterrada. Você muda generais, reforça a fronteira, escreve uma versão oficial. Mas quando o símbolo físico da derrota continua nas mãos do inimigo, a história não fecha. Cada romano sabia que suas águias estavam além do Reno. Talvez penduradas num bosque sagrado. Talvez exibidas em rituais. E isso corroía. Não porque o metal tivesse poder mágico, mas porque todo símbolo é uma verdade que muita gente escolheu obedecer.
E quando essa verdade cai nas mãos do inimigo, ela começa a rachar. Roma precisava recuperar as águias. Não por estratégia. Não por utilidade. Enquanto estivessem perdidas, a floresta continuaria vencendo todos os dias. Anos se passaram. O Império reorganizou sua raiva. Não foi explosão. Foi vingança fria. Roma voltou para a Germânia com uma ideia cravada na cabeça. Não bastava matar. Era preciso trazer os símbolos de volta. Germânico assumiu esse peso. Ele marchou carregando a humilhação de uma cidade inteira. Quando seus soldados chegaram às áreas do massacre, encontraram ossos espalhados, restos de acampamento e lugares onde legiões tinham virado aviso. Imagina estar ali. Você é um soldado romano, anos depois da tragédia. Talvez não conhecesse nenhum daqueles mortos, mas conhece o uniforme, os escudos, os nomes das unidades. Você olha para os ossos e entende que Roma não é uma muralha. É uma promessa que só fica de pé enquanto homens aceitam sangrar. Então os romanos enterraram os mortos. Mas enterrar os mortos era só metade da missão. A outra metade estava escondida como brasa de vergonha dentro da floresta. E foi aí que a caça às águias começou de verdade. Uma delas foi recuperada anos depois. Outra também voltou para mãos romanas. A terceira demorou mais. Cada recuperação era celebrada como se uma parte do império tivesse sido costurada de volta. Era o povo olhando para aquele metal e dizendo: ainda somos quem dizemos que somos. Mas repara na estranheza. Roma podia fabricar outra águia. Tinha metal, artesãos e riqueza. Podia mandar fazer 100 estandartes novos. Só que nenhum substituto resolveria. Porque o valor não estava na forma. Estava na continuidade. Aquela águia específica tinha caminhado com homens e mãos que tinham virado pó. Trocar por outra seria admitir que memória é descartável. E um exército que trata sua memória como descartável começa a perder antes da batalha. Ordem empurra o corpo por algumas horas. Símbolo empurra a alma por gerações. É por isso que uma tropa atravessa a fumaça para pegar uma bandeira caída. De fora, parece loucura. De dentro, é simples. Se aquilo ficar no chão, não foi só um homem que caiu. Foi todo mundo. A bandeira não protege ninguém. Ela não para flecha. Não segura espada. Não cura ferida. Mas coloca dentro da cabeça de milhares de pessoas uma frase silenciosa: enquanto isso estiver de pé, nós ainda não acabamos. Armínio entendeu. Ele não destruiu apenas soldados. Ele atacou a narrativa que sustentava Roma. Mostrou que a máquina podia enterrar, que a disciplina podia se dissolver. Só que Roma também entendeu. E quando recuperou seus estandartes, não estava apenas resgatando o metal. Estava resgatando o direito de contar a própria história sem terminar na floresta. Mas ainda falta a pergunta mais sombria: o que acontece quando um exército percebe que a bandeira vale mais do que os homens que a carregam? A resposta é cruel. Quando a bandeira vira mais importante que a vida, o exército ganha uma força assustadora, mas também ganha uma prisão. Porque o soldado que corre para salvar um estandarte caído talvez esteja fazendo o gesto mais nobre da carreira dele. Mas talvez também esteja obedecendo a uma ideia tão poderosa que já não pergunta se ele quer viver. Roma entendeu isso como poucos povos. A águia não era só símbolo de coragem. Era uma coleira de honra. Enquanto ela estivesse brilhando acima dos capacetes, ninguém podia dizer que a unidade tinha acabado. Mesmo cercado. Mesmo ferido. A águia dizia: fique. E muitos ficaram. Ficaram até a última fileira quebrar. Ficaram até a garganta secar de tanto gritar ordem. Ficaram porque, para eles, fugir sem a águia era sobreviver como um homem vazio. Não era apenas medo de punição. Era medo de voltar vivo e ser olhado como alguém que deixou a alma dos companheiros para trás. Mas a floresta de Teutoburgo ensinou uma coisa que nenhum general queria admitir: símbolo nenhum impede o desastre quando o orgulho toma o lugar da prudência. Varo entrou naquela mata acreditando que carregava Roma inteira nas costas. Só que Roma inteira não cabia numa trilha molhada.
A disciplina não cabia entre raízes escorregadias. A fama não atravessava a lama. E a águia não conseguia abrir caminho quando a estratégia levou aqueles homens para dentro da boca do inimigo. Essa é a reviravolta que muita gente esquece. O estandarte podia unir uma legião, mas não podia salvar uma legião de uma decisão ruim. Roma tinha confundido o símbolo com garantia. Tinha olhado para a própria águia e acreditado que, enquanto ela estivesse no alto, a realidade obedeceria. Mas a realidade não se ajoelha para metal. Ela veio em forma de chuva, lama, flechas, emboscada e silêncio depois dos gritos. Quando as águias foram recuperadas anos depois, Roma respirou como quem acorda de um pesadelo. Mas a vitória era estranha. Os homens mortos não voltaram. As legiões destruídas não voltaram. Os números apagados não voltaram. O que voltou foi o símbolo. E isso já era suficiente para o Império continuar contando a própria história. Parece frio, mas é assim que nações sobrevivem. Elas não conseguem trazer todos os corpos de volta. Então trazem objetos. Uma bandeira rasgada. Um capacete amassado. Um nome gravado em pedra. E dizem, aqui está a prova de que aquilo aconteceu, e de que nós ainda estamos aqui para lembrar. Por isso, quando você vê um estandarte militar antigo protegido em museu, não está olhando para pano ou metal. Está olhando para a tentativa humana de colocar ordem em coisas violentas demais para caber em palavras. No caso das águias romanas, isso era ainda mais profundo. Elas diziam aos vivos que os mortos não tinham sumido completamente. Diziam aos novos soldados que a legião era maior que qualquer homem. Diziam aos inimigos que Roma podia ser ferida, mas voltaria. Só que pequeno nunca foi. A águia era uma memória portátil. Um altar de campanha. E quando ela desaparecia, Roma sentia como se um pedaço do próprio nome tivesse sido roubado. Armínio venceu porque entendeu que guerras não terminam quando os corpos caem. Guerras continuam dentro dos símbolos que sobram. Ele não precisava ocupar Roma. Bastava fazer Roma lembrar que podia perder o que considerava sagrado. E Roma, ao buscar as águias, respondeu do único jeito que sabia, transformando humilhação em ritual. Talvez seja isso que torna essa história tão forte. Não é só sobre um império antigo. É sobre qualquer grupo que teme desaparecer. Uma família guarda uma fotografia. Uma cidade reconstrói uma praça. Um povo protege uma canção. Um exército salva uma bandeira. Todos dizem a mesma coisa, não deixem que digam que nós não existimos. No fim, a bandeira que aquele exército se recusou a abandonar carregava o peso invisível de todos que marcharam antes. Quando um soldado olhava para ela no meio da fumaça, ele não via apenas uma ordem. Ele via companhia. Via os mortos ao lado dele. Via a estrada percorrida. Via o motivo de continuar dando mais um passo quando o corpo pedia chão. E talvez seja por isso que homens cruzaram campos destruídos por um pedaço de tecido. Por isso enfrentaram lanças, flechas e fogo para levantar algo que, na prática, não salvava ninguém. Porque às vezes o que salva não é o objeto. É a ideia de que ainda existe algo que não caiu. A floresta venceu 3 legiões, mas não conseguiu encerrar a história delas. As águias voltaram. Não todas de uma vez. Mas voltaram o bastante para Roma dizer, fomos quebrados, mas não apagados. E essa é a diferença que separa uma derrota de um desaparecimento. Derrota é cair. Desaparecimento é ninguém se importar que você caiu. As águias impediram isso. Mesmo capturadas, continuaram obrigando Roma a lembrar. Talvez essa seja a função mais profunda de uma bandeira militar, não prometer vitória, mas impedir o esquecimento. Porque vencer todo mundo promete. Lembrar, quase ninguém aguenta. É por isso que alguns exércitos se recusam a abandonar uma bandeira. Não porque ela vale mais que a vida, mas porque, sem ela, a vida de quem morreu pode virar apenas número. E número é o jeito mais frio que a história encontrou de enterrar gente 2 vezes. Se você gostou do vídeo e essa história te ensinou algo, se inscreve e curta o vídeo, porque a próxima história é ainda mais interessante. Muito obrigado por assistir, um abraço.